Momento Conhecimento dessa quinta-feira, um assunto bem interessante novamente para você de casa acompanhar. Nós vamos conversar com o professor Itamar Pereira Rezende, professor da FUMESC, e o assunto de hoje principal é como criar um currículo de sucesso. As dicas do professor Itamar nesse sentido aí. Mas antes vamos dar aqui o bom dia ao professor que está nos atendendo mais uma vez. Bom dia, professor Itamar. Seja bem-vindo aqui ao Estação Notícias e ao quadro Momento Conhecimento. Bom dia, Erivelto, e a todos que estão nos ouvindo. De antemão, eu gostaria de poder agradecer o convite para que eu possa estar participando do Momento do Conhecimento, desenvolvido em parceria com a Rádio Estação Cultura FM de Machado, com a nossa FUMESC, aqui na cidade de Machado. Eu sou o professor Itamar Pereira Rezende, professor da FUMESC há aproximadamente 9 anos, sempre atuando na área de gestão de pessoas, recursos humanos, como também nas áreas de planejamento estratégico, logística, gestão de micros e pequenas empresas. Hoje estaremos falando um pouco sobre como criar um currículo de sucesso. Conquiste sua vaga. Ok, professor. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal, né? Fala um pouquinho da sua experiência, professor, na sua área de atuação. Conta um pouquinho para a gente. Erivelto, minha experiência maior é, de fato, na gestão de pessoas, recursos humanos, onde eu iniciei minhas atividades nesta área no ano de 1985, atuando como analista de treinamento e desenvolvimento de pessoal, com foco em treinamentos técnicos e operacionais na empresa Mangels Indústria e Comércio, na cidade de Três Corações. Na ocasião, essa empresa tinha em torno de 3.200 colaboradores. A empresa hoje é ainda bastante sólida, atualmente com 1.200 funcionários. A partir dessa época, ou seja, de 1985 para cá, nós estamos falando de aproximadamente 36 anos. Eu venho atuando na área de gestão de pessoas, recursos humanos, né? Sempre conciliando trabalhos diurnos em várias empresas e atividades acadêmicas em universidades e faculdades. Como, por exemplo, eu já atuei como diretor do INCOA, Instituto de Ciências Organizacionais e Administrativas da Universidade, lá da Unincor, né? Universidade de Três Corações. Atuei também como pró-reitor administrativo nesta mesma Universidade de Três Corações. Atuei como diretor da Faculdade de São Lourenço, lá na cidade de São Lourenço, no Circuito das Águas. Fui também chefe do Departamento de Recursos Humanos do Hospital Regional de Varginha. E atualmente eu tenho a minha própria empresa, a Supervisão Consultoria Empresarial Limitada, já há aproximadamente 9 anos. Prestando serviços como consultor e gestor de recursos humanos, qualidade e produtividade empresarial. Muito bem. É uma área que você tem bem experiência, né, professor Itamar? E dá para a gente até pensar em outros temas dentro desse assunto para o nosso quadro aqui, Momento Conhecimento, aqui em outras oportunidades, recursos humanos, gestão de pessoas, enfim. Para o programa de hoje, para quem nos acompanha agora nesse momento, para tirar as dúvidas, o que o senhor trouxe aqui para os nossos ouvintes? Erivelto, na entrevista de hoje, nós abordaremos o tema, como já falado lá no início, como criar um currículo de sucesso. Conquiste sua vaga. Eu tenho trabalhado constantemente em processo de recrutamento e seleção de pessoal para algumas empresas onde venho atuando como consultor, gestor de recursos humanos. Em apenas uma dessas empresas, por exemplo, de janeiro desse ano até esse mês passado, recebemos aproximadamente 700 currículos. Veja bem, estamos falando de 700 currículos, em função de várias vagas disponibilizadas. Vagas que vão desde cargos operacionais, administrativos e gerenciais. Professor, para a gente começar dentro do tema então, fala para a gente um pouquinho a importância de se preparar um bom currículo. Erivelto, sempre me perguntam e me pedem ajuda nesse sentido. Eu sempre dou a seguinte resposta, né?
Para iniciar um processo de recrutamento e seleção de pessoal para uma vaga, se faz necessário utilizar-se de currículos. Este currículo, na realidade, ele é um cartão de visita do pretendente a uma vaga. Apesar de que, já em alguns casos, basta entrar no site da empresa e preencher uma ficha de emprego. Nessa época agora, onde tudo vem ocorrendo de forma online, isso é bastante comum também. Mas as dicas que eu vou passar aqui, ela vai servir para os dois casos, né? E vamos tratar primeiramente da questão da elaboração de um bom currículo. No currículo, deve-se constar dados importantes do indivíduo, como, por exemplo, a sua formação ou carreira acadêmica, né? Alguns itens da vida pessoal e não menos importante, a experiência profissional. Empresas onde tenha trabalhado, cargo, funções ocupadas, se participou de projetos, né? São projetos, são bem valorizados também, né? Pode parecer um trabalho difícil, mas com as dicas que eu vou passar aqui, acredito que fica um pouco mais fácil, mais simples de se elaborar um currículo. Seguindo no Momento Conhecimento desta quinta-feira, professor Itamar conosco. Então, professor, o que deve se levar em consideração na elaboração desse currículo? Vamos analisar algumas dicas que os profissionais das áreas de gestão de recursos humanos, que atuam diretamente nos processos de recrutamento e seleção de pessoal, levam em consideração. Lembramos que a preparação e envio de um currículo ainda vem sendo a parte maior de todo esse processo, né? Vamos então para algumas dicas. A primeira dica, as pessoas costumam errar ao colocar excesso de informações e acham que o conteúdo em demasia ele vai ajudar. Primeiramente, é preciso lembrar que o tempo é precioso nas empresas. Por isso, os profissionais das áreas de recursos humanos tendem a analisar os dados importantes e descartar os dados excessivos. Ou seja, não se leva em consideração essas informações excedentes. Normalmente, a área de recrutamento e seleção de pessoal, ela cuida de dezenas de vagas, que geram às vezes centenas de currículos. Imagine se cada currículo tiver 4, 5, 10 páginas. Eu já recebi currículos com 8 páginas, 9 páginas. E nenhum recrutador tem tempo hábil para verificar tudo isso. Portanto, o currículo enxuto é o primeiro ponto que deve se dar atenção. Para fecharmos essa primeira dica, então, deve-se tomar muito cuidado com os dados desnecessários. Os dados desnecessários, ou seja, evite os dados pessoais, principalmente a numeração de documentos como RG, CPF. Basta colocar o nome completo, idade, endereço e cidade, e-mail e telefone para contato, ou de preferência um WhatsApp. O estado civil e filhos não são necessários, também são dados necessários. Essa segunda dica seja criativo. Algumas áreas pedem currículos mais criativos, como os trabalhos gráficos, publicidade, propagandas, marketing, entre outros. Neste caso, pode ser mais despojado, interessante e até inusitado, como os diferentes que normalmente vimos aí com sucesso, às vezes, na internet. Uma coisa que muita gente tem curiosidade também, é importante, professor, destacar, a questão da foto no currículo, professor. O que você pode falar sobre isso? Rivelto, algumas empresas e para algumas vagas exigem-se fotos no currículo, e outras empresas e determinadas vagas não. Eu sempre aconselho colocar uma foto. Eu sou contra fixar em uma foto 3x4, seja colando ou grampeando no currículo. Recebo muitos currículos assim. Isso não é legal, isso não é seguro. O ideal é escanear uma foto ou já fixar uma foto digitalizada no topo desse documento. Isso é bem mais seguro.
Lembramos que nesta foto é indispensável o candidato se mostrar profissional, em uma imagem de rosto, como se fosse uma foto 3x4, e preferencialmente sem adereços na cabeça. Bonés, por exemplo, jamais. Isso é horrível. Estação Notícias desta quinta-feira, Momento Conhecimento, professor Itamar Pereira Rezende, o tema bem interessante, como criar um currículo de sucesso. As dicas do professor Itamar nesse sentido. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, o programa está sendo gravado aqui, você está acompanhando nessa quinta-feira, mas se você quiser saber alguma coisa sobre esse tema, envie aqui para a gente no nosso WhatsApp, conhecido já, o 99921-9705, que a gente envia para o professor, ele envia para a gente aqui, a gente devolve para você, se você tiver alguma dúvida sobre essa questão. Pode continuar com as dicas, professor. Que dicas interessantes dentro do nosso tempo aqui, do quadro, o senhor pode trazer para as pessoas de casa? Essa próxima dica, Erivelto, seria o seguinte: retrate somente a verdade. Colocar informações inexistentes para preencher o currículo parece um bom negócio, mas durante a entrevista tudo pode ser descoberto. Além disso, algumas inverdades ela pode ser usada durante a entrevista ou até mesmo após a contratação, em período de experiência. Como, por exemplo, um segundo idioma, e o profissional deixar a desejar e ficará em saia justa. É desejável ser verdadeiro e mostrar o seu potencial. Caso a experiência seja pouca, relate sua força de vontade, sua garra, mesmo diante de falta de experiência no ramo, por exemplo, procure expressar seu talento, suas competências. Uma outra dica, Erivelto, elimine os excessos, como, por exemplo, cursos ou ocupações, por exemplo. Cursos feitos há mais de uma década não precisam estar presentes. A exceção existe apenas quando é exigido pelo ramo de atuação específico do cargo pretendido. Aí é bom citar. Além deles, as últimas 3 ocupações são as mais importantes. O restante pode ser deixado de lado. Inclusive, excesso de ocupações é prejudicial, não é verdade? A gente encontra, às vezes, candidato que já trabalhou em 8, 10 empresas e, por exemplo, ficou, às vezes, 1 ano em cada uma, 6 meses em cada uma delas, não passou, por exemplo, de 1 ano e meio. Que impressão isso traz para um entrevistador? Isso não é muito legal. A próxima dica é verificar a ortografia. Mesmo que a vaga não seja direcionada à área de educação, por exemplo, é preciso caprichar no conteúdo e na escrita. Assim, mesmo que a gramática não seja o forte da pessoa, o recrutador pode imaginar o quanto ele se dedicou na produção desse texto. Depois de colocar todos os dados e formatar, é preciso reler, reler e reler. Além disso, a concordância e gramática podem ser checadas. Caso tenha dúvidas sobre as palavras e possíveis erros, basta utilizar-se de um corretor de texto online. Elivelto, a próxima dica é a apresentação do documento. O ideal é que esse documento tenha apenas uma página, de preferência apenas a frente de uma folha A4, ou, na pior das hipóteses, frente e verso, de uma folha A4. Tenha sempre o currículo atualizado, salvo em PDF ou Word, de forma que você possa enviar a uma empresa a qualquer momento. Encaminhe o envelope para não amassar o papel ao fazer a entrega em uma empresa. Isso é importante. Para concluirmos, temos outras dicas de suma importância. Pesquise a empresa de seu interesse. Para conquistar o entrevistador, não basta mostrar suas habilidades, experiências e formação. Embora essas informações sejam importantes, conhecer um pouco sobre a empresa que você deseja trabalhar é imprescindível. Por isso, pesquise sobre a empresa, se a empresa oferece alguns benefícios, especialmente se você está participando de um processo seletivo com mais concorrentes. Pesquisar a empresa é fundamental. Pesquise a empresa. E nessa pesquisa, professor Itamar,
que é relevante verificar, né? A pesquisa é importante, mas a pesquisa tem que ser feita da forma correta. O que deve ser pesquisado da empresa? Primeiramente, Erivelto, saiba o que a empresa faz. Uma das primeiras perguntas que os recrutadores fazem em uma entrevista é o que você sabe sobre nós? O que você conhece da nossa empresa? Então, se sua resposta indicar que você não se preocupou em pesquisar sobre a empresa, o entrevistador poderá até mesmo não considerar você em uma próxima fase do processo de recrutamento. Faça uma pesquisa sobre a empresa antes da entrevista. Isso não leva muito tempo. Além de ser bem simples de fazer, você pode acessar os sites da empresa para ter uma noção geral, né? Você pode pesquisar essa empresa no Google, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e outras redes sociais. Algumas informações úteis você pode pesquisar. O que a empresa faz, produtos e serviços que essa empresa efetivamente oferece, o público-alvo dessa empresa, os principais concorrentes, os principais membros, né, da gestão dessa empresa. Tente também conhecer o entrevistador. Assim que você receber um convite para uma entrevista, é uma boa ideia tentar obter o máximo de informações sobre o entrevistador ou a pessoa que vai decidir sobre esse processo de contratação. Uma boa pesquisa pode ajudar você a se destacar na entrevista. Por exemplo, você pode descobrir que o entrevistador já fez a mesma faculdade do que você. Essa é uma ótima maneira de construir uma boa relação interpessoal com o entrevistador. Melhor ainda, você se diferencia dos outros candidatos. Outra questão importante também nesse processo, né, podemos dizer o seguinte: qualificações e habilidades que a empresa valoriza. Para fazer isso, leia com calma a descrição da vaga que você está se candidatando. Além dos conhecimentos, tentar encontrar quais as habilidades são valorizadas para este cargo. Inclusive, se possível, converse com alguns funcionários da empresa para saber quais são essas habilidades que normalmente as empresas valorizam. Antes da entrevista, prepare alguns pontos para mostrar seu valor para essa empresa. Tente fazer um mapeamento com seus pontos fortes de acordo com as habilidades que essa empresa valoriza. E então, durante a entrevista, deixe claro que suas habilidades e pontos fortes são relevantes para a empresa. Outra questão importante, procura conhecer a cultura, a missão, a visão e os valores dessa empresa. Durante a entrevista de emprego, você deve ser capaz de dizer com uma certa confiança que se encaixa na cultura da empresa, bem como os valores dessa empresa. Para se ter uma ideia da importância dessa questão, vários estudos vêm mostrando que 47% dos profissionais de recursos humanos acreditam que o ajuste cultural é a qualidade mais importante de um candidato para uma vaga. Então, ao pesquisar sobre a empresa, não deixe de conhecer a missão, visão e os valores dessa empresa. Não precisa decorar, mas é bom ter noção, é bom conhecê-los. Muito bem, encerrando então o Momento Conhecimento desta quinta-feira, professor Itamar conosco. Ótima escolha, inclusive, professor, trazer esse assunto para a gente aqui com as dicas, com a sua experiência nessa área. E até uma próxima oportunidade aqui no Momento Conhecimento. E você de casa, como eu falei agora há pouco, se tiver alguma dúvida desse assunto, pode fazer contato conosco no nosso WhatsApp, que a gente envia para o professor Itamar, ele responde, a gente envia para você aí. Muito obrigado mais uma vez, professor, por nos atender aqui mais uma vez. Erivelto, eu que agradeço e gostaria de deixar registrado a sua competência e profissionalismo na condução desse trabalho. E são essas informações que acredito poder ajudar um pouco para que haja uma boa interação, né, entre candidatos e entrevistadores, visando sucesso em um processo seletivo de uma empresa. Espero ter colaborado de alguma forma com o Momento Conhecimento, desenvolvido em parceria entre a Rádio Estação Cultura FM de Machado e a nossa FUMESC. Um grande abraço a todos, estarei sempre à disposição. Muito obrigado.